O mercado financeiro, eu quero te ouvir, elevou a estimativa da inflação para 4,71% em 2024. Com isso, a projeção segue acima do teto da meta de inflação para esse ano, que era de 4,50%. Para 2025, a projeção também avançou de 4,34% para 4,40%. Então, está aumentando. Eu acho que agora eu tô começando a ver aquele discurso da ex-presidente Dilma Rousseff. Quando a gente atingir a meta da inflação, vamos dobrar essa meta. É complicado, Capês. Eu consigo ver um cenário bem ruim, assim, do Brasil nos próximos, pelo menos 2025 e 2026. Isso porque a insegurança jurídica, a insegurança econômica, aquele chamado custo Brasil, ele cada vez piora. O Brasil é um país hoje que a gente não sabe ao certo quais serão as medidas para o controle na economia, para você conseguir equilibrar as contas. É uma incerteza, tanto é verdade que depois aí desse anúncio do Haddad, tem quem gostou, tem quem não gostou. Eu, particularmente, eu achei que foi um péssimo anúncio, principalmente porque ele misturou temas, ele quis cumprir uma promessa de campanha da eleição presidencial do presidente Lula, que durante a campanha sempre disse que iria aumentar ali a isenção de imposto de renda até R$5.000, porque esse governo, mais uma vez, eu volto a dizer aqui, destacar que ele vive de narrativas. É um governo federal que é governado hoje pelo PT, que vive de narrativas. E eu explico por quê. Nas eleições municipais, ficou evidente a perda do PT. O PT, com o governo federal, com a máquina pública na mão, não conseguiu fazer um número adequado e suficiente de prefeituras ao longo aí dos mais de 5.000 municípios que nós temos em todo o Brasil. E essa explicação é muito simples. O PT, por mais que esteja no governo federal, no Poder Executivo, ele não tem o controle hoje do Congresso. Hoje o Congresso ele é dominado por partidos de centro e esses partidos eles são muito fisiológicos, tanto é verdade que quem nadou de braçada foi o PSD, foi o MDB, fazendo aí a maioria das prefeituras, por causa exatamente do que a gente vinha discutindo aqui ao longo do programa, das emendas. Então, quanto mais emenda é enviada para um prefeito da base, maior a chance dele ser reeleito. Inclusive, o número foi de 98% de reeleição de prefeitos já desses partidos que recebiam essas emendas. Vejam, o que isso tem a ver com o cenário econômico? Tudo. Porque o governo precisa dar uma resposta para a população. O Kriegner, ele levantou aqui uma lebre que, na semana passada, uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas demonstrou que, pela primeira vez, a rejeição do atual presidente Lula ela é superior à sua aprovação. Então, o país vive um desastre econômico, uma rejeição do atual presidente e a solução do ministro da Fazenda, que estava, eu contei aqui, ele estava há exatos um mês para apresentar essa medida. Tentou ali aquela discussão com todos os ministros, não conseguiu. Quando ele fez essa apresentação, foi muito ruim para ele. Foi constrangedor assistir. Eu confesso que eu me senti constrangido com o ministro Fernando Haddad, tentando ali fingir que estava tudo bem. Não está tudo bem. O que está acontecendo no país é que a inflação está subindo. Para tentar controlar a inflação, os juros têm que subir. A conta é muito simples. E se você se perguntar como que o governo vai conseguir parar isso, a gente tem que parar. Só que aí a gente vai precisar de pessoas que sejam responsáveis. Então, o doutor ele estava pontuando que, olha, na Noruega deu certo porque teve um governo que pensou a longo prazo, em 30 anos. Só que um governo que não consegue fazer prefeituras ao longo do país. Pergunta você que está em casa ou que está nos ouvindo. Será que esse governo está preocupado com o que vai acontecer no Brasil nos próximos 30 anos ou com as próximas eleições em 2026? Meu querido Henrique Kriegner, não sou economista, então a gente tem que saber qual é a nossa ciência, é direito. Então, eu estou acompanhando no YouTube o comentário de todos os economistas a respeito desse pacote de corte de gastos que não cortou gastos. E a maioria está dizendo o seguinte, que sequer vai gerar essa economia de 70 bilhões de reais em 2 anos. Então, eu acho que o que está começando a pegar nesse governo é uma crise de credibilidade. O mercado está começando a falar, bom, pera um pouquinho, primeiro vamos colocar a culpa nos Yanomamis ali, a questão depois vamos falar lá da questão da Amazônia. Queimadas. Depois, vamos defender a democracia, tá? Vamos gastando, vamos defender a democracia, vamos gastando, vamos desviar o assunto, vamos gastando. Então, chega uma hora que o mercado fala, pera um pouquinho, me apresente soluções concretas, a conta está chegando. Então, como você vê a perspectiva?
o controle da inflação, a inflação está subindo. Para quem viveu uma hiperinflação de 80% ao mês, no final do governo Sarney, às vésperas do governo Collor, claro que é uma conquista. Mas o problema é que a questão do déficit fiscal começa a balançar os alicerces da nossa economia. Esse ponto, Capês, a gente até tem que trazer essa atualização, né? Se ficar se colocando aí ou se valorizando da situação atual, lendo a situação atual com os fantasmas do passado, não levam em lugar nenhum. Então dizer, a nossa inflação está boa hoje porque lá atrás ela já foi tão grande, né? Nós estamos muito melhor. O mundo já mudou, já são 30... Eu, por exemplo, já nem peguei essa fase aí da inflação tão descontrolada. Obviamente, isso é importante da gente considerar, mas não dá para a gente mais ficar olhando e falar, não, isso aqui está menos pior, né? Ou como tem alguns economistas, comentaristas aí que gostam de dizer, despiorando, né? Então, a gente precisa de uma melhora mesmo. E essa melhora vai vir quando nós tivermos informações concretas, medidas concretas, passos concretos. O mercado já não acredita mais, a população já não acredita mais, e isso é extremamente ruim para o país. Não é só, não estou fazendo aqui uma questão, trazendo aí o que deve ser feito para melhorar a imagem do presidente Lula. Estou dizendo o que deve ser feito para melhorar o país e para que o país possa negociar no mercado internacional, para que o investidor venha novamente acreditar no Brasil. Como que vai acreditar? Sendo que esse pacote, ele era, vamos anunciar um grande pacote muito efetivo antes das eleições municipais. Não anunciou. Nós vamos anunciar uma semana após as eleições municipais, porque as eleições municipais afetaram aqui um pouco também não anunciou. Aí disse, não, vai ser agora antes do período do feriado. Não foi antes do feriado, não, vai ser depois do feriado. E aí quando finalmente anuncia, esse anúncio aí frustrante, que de fato não traz nenhuma credibilidade. Então, isso que precisa ser levado a sério. Nós estamos falando de um país, não dá mais para a gente viver na base das narrativas. Nós precisamos testar as narrativas de acordo com a realidade. E o que a gente está vendo é que quando tem o choque da realidade, essas narrativas todas se esfarelam e não sobra nada que venha sustentar de fato esse governo dessa maneira. Então, ministro Haddad precisa ser enérgico nisso tudo. A gente sabe que não é responsabilidade inteiramente dele, mas ele é o titular da pasta e ele sabia muito bem para que líder e qual é o histórico aí econômico desse líder quando ele aceitou esse cargo. Então, ele precisa ter essa responsabilização com certeza. Mas o presidente Lula também precisa a população precisa enxergar a parcela de culpa que o presidente Lula tem para poder, então, cobrar alguma coisa, se é que existe esperança de uma mudança aí de atitude. Claro, mas quem está sentado na cadeira de ministro da Fazenda é ele. Então, ele tem que convencer o presidente da necessidade dos cortes, porque você está vendo que o carro está indo em direção ao poste em alta velocidade. Você fala, continua acelerando, está tudo bem? Túlio Naza, no dia 15 de agosto de 1971, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Merrill Nixon, anunciava que dali em diante o dólar não teria mais o ouro como lastro. O dólar simplesmente não teria mais lastro. Ou você acredita no governo americano ou você está perdido. Mesmo que o governo não tenha quantidade suficiente de ouro para lastrear o dólar, ele vai dolarizar toda a economia. E aí, o que acontece? Eu vi uma entrevista do economista Richard Wolff, ele dizia o seguinte, nós gastamos 5 centavos para imprimir uma nota de $100 e os outros países nos entregam $100 em suas mercadorias, em seus produtos, em suas riquezas, em troca de uma nota de 5 centavos. É a dolarização da economia mundial. Quem quer negociar no mercado internacional tem que ir no sistema SWIFT, trocar a sua moeda pelo dólar, acreditar que aquele dólar vale o que está escrito na nota, o que não é verdade, e com isso nós todos financiamos a farra fiscal dos Estados Unidos. Uma dívida de 35 trilhões de dólares, 150% do PIB norte-americano, que já é superior a 20 trilhões de dólares. Você imagina uma dívida de 150% de 22 trilhões de dólares. Pois bem, só que os BRICS começaram a reagir e vão começar a negociar na moeda deles. 40% lastreada em dólar e os outros 60% nas moedas locais, nas moedas dos próprios BRICS. O Trump já reagiu. Quem fizer isso vai ter 100% de taxação, porque isso será a destruição da economia norte-americana. Agora, eu acho engraçado alguns economistas de esquerda, alguns que vêm até aqui,
São meus irmãos, amigos, saímos para jantar, nos conhecemos. Capês, não existe um governo que não se financia com a dívida fiscal. A dívida é importante para financiar. Isso é quando você tem uma economia que negocia e comercializa na sua moeda. Não é o caso do Brasil. Eu pergunto a você o que o seu José, motorista da perua escolar que nos levava quando eu tinha 10 anos de idade, e parou essa Kombi na faixa da esquerda do viaduto porque não aguentava mais a bagunça, eu vou perguntar o que ele nos perguntou. Onde isso vai parar? Olha, Capês, eu não preciso ser economista para perceber que estão falando muito hoje, né, que a alta do dólar influencia a vida do mais pobre, por exemplo. Influencia muito a vida do mais pobre. Ah, mas o mais pobre não tem carro, ele não vai colocar gasolina, por exemplo. Tá bom, mas a comida que chega no supermercado chega de caminhão no Brasil, né? Infelizmente, nem o transporte ferroviário no Brasil é desenvolvido. Então, isso afeta diretamente a vida também do mais pobre. Então, assim, não precisa ser economista para entender que o controle fiscal do governo é fundamental, não precisa ser economista para entender que o controle de preços é fundamental, que o controle da inflação é fundamental, que a não subida do dólar é fundamental, para que isso não realmente impacte na vida do mais pobre. Agora, essas questões de conflitos internacionais, de política internacional, o Trump está vendo, obviamente, o interesse dos Estados Unidos, está negociando. Eu acredito que aí é um tema mais para a diplomacia e para os economistas aqui que poderiam prever o que vai acontecer nessa queda de braço. É algo que hoje eu confesso que eu não consigo enxergar até onde isso é bravata também, até onde isso é uma sinalização de endurecimento para depois conseguir um melhor acordo, né? Mas que isso reflete na vida do Brasil, lá na ponta, na mesa, e depois na vida do cidadão, reflete. Pois é. Agora, Ellen Brown, eu também não sou economista, mas que casa que pode continuar em pé gastando mais do que arrecada? Uma hora nós vamos ter que imprimir papel. Imprimindo papel vai gerar inflação. Nem gastando mais do que arrecada, nem ficando mal falado na vizinhança, né? Acho que são duas coisas que uma família nunca quer. Verdade. É mais ou menos o caminho que a gente está tomando neste momento aqui, quando a gente tem... costuma dizer o seguinte, né, que no Brasil até o passado é incerto. Sempre que eu venho aqui, Capês, eu gosto de indicar ou algum filme ou algum livro. Eu vou indicar O Valor das Ideias, que é organizado por dois economistas que eu acho que ninguém aqui vai questionar, que é o Marcos Lisboa e Samuel Pessoa, dois professores maravilhosos, né? Eles organizaram justamente essa discussão de por que no Brasil, ainda hoje, a gente está debatendo heterodoxo e ortodoxo nessa vida aqui. E que há certos consensos mundiais, depois da queda do muro, que você não tem mais como questionar. Quer dizer, não dá para sair gastando, você tem que ter responsabilidade. É uma coisa que todo mundo sabe em casa e que as pessoas sabem em relação às economias dos países, ou pelo menos deveriam saber. Agora, só uma observação sobre essa ameaça que o Trump fez. O Túlio bem pontuou, não tem, qual é a grande dúvida em relação ao governo Trump 2, né? Você vai ter o que é ameaça e o que vai ser de fato feito. Quando ele diz que vai taxar 100% se os BRICS resolverem adotar uma outra moeda, porque os BRICS nada mais hoje são do que um grande grupo de países em torno da China e da Rússia. É isso, né? Cada vez mais é um grupo reforçando interesses da China e da Rússia. Quando ele faz esse tipo de ameaça, só tem uma observação aí que ele precisa levar em consideração, algo que nós brasileiros conhecemos muito bem, mas que o americano não conhece. A gente já tem know-how nisso, né? A gente sabe o que é pagar 15 mil no iPhone. Quando você taxa alguma coisa, e ele está propondo taxação mínima de 10% para tudo, quer taxar um monte de coisa como se um país importasse alguma coisa para fazer favor a outro, que não é o caso, né? É isso que acontece. Então, se ele efetivamente começar a fazer uma super taxação protecionista em tudo, talvez aí os Estados Unidos venham conhecer algo que nós brasileiros conhecemos bem, que é o efeito do protecionismo na economia do dia a dia, né? Exatamente. Que o nosso Macron é pródigo em proteger o seu agronegócio.